Como superar um término de relacionamento? Você está sofrendo por aquele cara que terminou contigo, ou vocês terminaram, e hoje eu vou te ensinar, tá, uma maneira de superar o término da relação. Meu nome é Diego, eu sou especialista em relacionamentos, né? E depois de entender todas as mentes masculinas que eu treinei, porque eu estudava as mentes deles também, resolvi revelar toda a linguagem dos homens para você, mulher, e entender como fazer aquele cara correr atrás de você, ficar na sua mão. Então se inscreve no canal se você quiser entrar aqui no canal e assistir os outros vídeos. Como é que se termina um relacionamento? Existe o término onde a pessoa termina de uma forma turbulenta, que é quando há uma briga, quando há uma desavença, uma traição, né? É um relacionamento que terminou de forma turbulenta, não terminou bem. Existe o término que teve um término mais suave, onde os dois talvez não estavam mais sentindo atração pelos dois, né? Não estava tendo mais contato sexual, e aí os dois viram que não estava rolando mais e terminaram, né? Até terminaram de uma forma amistosa. Só que aí você acaba sofrendo para aquele cara. Às vezes aquele cara disse que está confuso e resolveu terminar. Você não sabe por quê, né? E fica sem respostas. E aí o que acontece? Quando o relacionamento termina, começam a agir, começa a acontecer, né? Várias camadas de pós-término. E a primeira camada é quando a mulher e você começa a querer é como se você quisesse remediar algo que não pode ser remediado. Por exemplo, você começa a se perguntar, puxa, será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que eu falei alguma coisa para ele que ele não gostou? E se eu tivesse falado isso? Se eu tivesse falado isso, eu acho que eu poderia ter falado isso. Mas será que foi aquilo que aconteceu? Você começa a achar respostas para remediar uma situação que você não encontra qual foi a causa. Então você fica se culpando por o relacionamento ter acabado, porque você acha que a culpa é sua, porque você deve ter feito alguma coisa, deve ter falado alguma coisa para ele, né? Se eu tivesse me comportado assim, será que acho que eu não teria terminado com ele? Você começa a criar hipóteses de algo que você poderia ter feito e por não ter feito isso, acabou a relação. Você já passou por esse tipo de situação? Então, isso é muito comum de se acontecer, a pessoa ficar se perguntando, né? Depois, a segunda etapa que acontece é quando você começa a querer buscar aquela pessoa de volta. Isso porque você ouve conselho de suas amigas falando para esquecer aquele cara, só que você começa a ver também e refletir, provavelmente muita gente já falou para você que ele não prestava, talvez, ou começa a colocar na mesa defeitos dele. Então começa a surgir vários tópicos de defeitos do cara. Ele tem esse defeito, ok? Esse aqui também, ele tem isso. Mas isso aqui, isso aqui específico, ele era tão bom nisso, ele era um cara incrível nisso. Aí, para achar um cara igual a esse, aí começa a segunda etapa, que é quando você acha que não vai encontrar um cara igual, porque ele tem aquele ponto específico que é único, né? Então você começa a buscar aquele cara porque aquele ponto específico ele era maravilhoso, ok? Então a primeira coisa que você tem que entender é que nós temos luz e sombra, né? Todos nós temos e defeitos, ok? E um ponto específico, ele não é só não é porque ele é um homem, um indivíduo único, que aquela qualidade só ele tem. Muitas vezes só pelo fato dele ser bom de cama você quer ele de volta, ou porque ele era um cara protetor, mas homens protetores e bons de cama existem. Claro que nem todos são, mas existem, ok? Bom, aí começa o sofrimento e o luto do término. Por que você sofre tanto por uma pessoa que terminou contigo? Porque você ama ela e muitas vezes gosta dela. E quando amamos uma pessoa, a gente sente o impacto da perda. É como se você perdesse um ente querido e morresse, porque você ama uma pessoa e acaba perdendo ela. Você se sente mal com aquilo, porque é alguém que você já estava acostumado a ter, né, com frequência do seu lado. Okay? É uma história que você tem com ela. E quando perde aquele vínculo, você acaba ficando chateado. Isso é completamente normal. Só que também existe outra coisa que acontece no término, né? Que é quando você termina com a pessoa e você quer ir atrás dela, não porque necessariamente você gosta dela, mas você quer respostas, né? Você quer saber por que o relacionamento acabou, por que ele terminou contigo. E muitas vezes aquele relacionamento não teve uma resposta. Ele terminou e você quer saber por que ele terminou. Ele simplesmente se afastou, por exemplo, e terminou contigo. E aí você quer aquela resposta porque ficou em aberto. Isso, na psicologia, chama de efeito Guy-Carnegie, tá? Esse efeito diz que quando algo fica em aberto e você não tem resposta sobre aquilo não fechou, você acaba querendo saber o porquê daquilo, né? Quando algo não tendo um final, né? Ficou algo em aberto. Você
tende a querer saber a resposta daquilo. Só que o problema que as mulheres não entendem é que quando a pessoa tem um motivo, o motivo é dela. Não cabe a você querer saber o motivo daquela pessoa por qual ela terminou com você. Ela tem um motivo dela, deixa com ela. Quando você vai terminar um relacionamento, muitas vezes a pessoa quer terminar contigo e ela quer te falar o motivo do término. O que eu recomendo você fazer? Não querer saber o motivo. Porque através do motivo que você fica depois criando suposições do que você poderia ter feito. E você não fez. E aceita isso. Ou seja, aí, se não tivesse ter falado aquilo para ele, se não tivesse feito aquilo. Ou seja, quando a pessoa quer terminar contigo e tenta te explicar o motivo, o que você deve fazer? Não, peraí. Você não tem os teus motivos? Então beleza, tá tudo certo. Você tem os seus motivos, eu não preciso saber os motivos. Os motivos são completamente seus. Entendeu? O problema não é meu, o problema é seu se você quer terminar. Então, tem algo que a gente possa fazer para a gente melhorar a nossa relação? Não tem, eu quero terminar. Então tá bom. Então se não tem é porque você não quer. Não precisa saber os motivos. Primeiro de tudo, ok? Porque o motivo é da pessoa, você não precisa saber o motivo dela. Segundo, que é como você vai superar esses relacionamentos, ok? Se você está sofrendo por um boy que você terminou, a coisa mais certa a se fazer é, primeiro, tá? É você começar a fazer as coisas que você para de fazer quando está sofrendo por um boy. O que eu quero dizer com isso? Quando a pessoa termina, normalmente ela para de fazer muitas coisas que ela deveria fazer. Ela para de ler, ela para de fazer exercício físico, ela se empanturra de comida porcaria, ela começa a não fazer as coisas. Então a pessoa que termina, ela fica muito triste, chateada, muitas pessoas engordam, por exemplo, né? Então ela para de fazer as coisas que deveria fazer. Então ela para de fazer as coisas que fazem ela melhorar quem ela é, né? Para se tornar uma mulher melhor. Ou seja, o conselho meu é começar a focar e fazer aquelas coisas que você parou de fazer ou que deveria fazer. Que é o quê? A primeira coisa é você focar em adquirir conhecimento. Porque quanto mais conhecimento você adquire, mais você consegue mudar as suas mentalidades, mais você consegue pensar, mais você consegue criar novos conceitos e pensamentos que podem fazer você se firmar quanto a parar de pensar naquela pessoa. Por quê? Porque os livros te trazem conhecimento, te trazem novas visões, te trazem novos olhares. Então, comece a ler. Nessa época de pós-término, aqui você deveria pegar em livros e começar a ler coisas relacionadas a isso, né? Sobre autoestima, sobre término, sobre autodesenvolvimento, ok? Então, essa é a primeira dica. Segundo, começa a fazer exercícios físicos. Começa a liberar dopamina no seu corpo, né? E faça com que o seu corpo se sinta bem. Um corpo saudável cria uma mente saudável. Então começa a focar em desenvolver uma melhor saúde, né? Um corpo bonito, uma melhor saúde, uma estética boa. Ele saiu de um relacionamento com uma mulher que ele ficou. Agora ele vai ver uma mulher mais superior quando ele começar a se deparar com você. Entendeu? E não é para que ele tome um choque, é para que você melhore mesmo. Comece a criar outros hobbies que façam sua cabeça ela fugir desse pensamento, mas também que fazem você se sentir bem. Né, que é o quê? Uma dança, vai fazer polidense, vai fazer dança do ventre, vai fazer algum tipo de dança, ok? Ou um esporte, um vôlei, por exemplo, coisas que mexam o seu esqueleto. Por que isso é importante, tá? Porque isso acaba criando um autodesenvolvimento em ti. E eu diria para você que se você focar nisso, tá? A média é que em 11, 12 dias ali, né? 2 semanas ali, você vai ter tirado essa vibe ruim e esquecido essa pessoa. Porque você está tão focado em autodesenvolvimento, em se desenvolver, que você supera esse término. Mas para isso você precisa botar a mão na massa, ok? Quanto mais conhecimento você tem, mais a sua mente começa a trabalhar de forma diferente. Foi assim que eu me desenvolvi, porque eu também levei um chute na bunda no passado. Anos atrás, muitos anos atrás, eu já sofri por amor, né? E o que aconteceu? Eu me desenvolvi como um homem que hoje é blindado, porque hoje eu seleciono o que eu quero. Porque eu não aceito nada menos do que eu mereça, no nível que eu estou. Entende? Então você começa a ver que, quanto mais conhecimento você adquire, você se torna mais intelectualmente inteligente, né? E você começa a ver muitas vezes que aquela pessoa, ela não faz mais parte do nível intelectual de pessoas que você quer. Então você acaba esquecendo ela. Entende? Porque você começa a ver, não, peraí, aquele ponto que ela tinha era até bom, mas eu tenho muito mais do que aquilo que ela tinha de especial. Então eu quero alguém que tenha mais do que isso. E acaba você querendo buscar alguém mais superior àquele cara, e você acaba esquecendo, tá? Então pode ser o que eu tô falando meio clichê para você, mas isso funciona. Você focar, você parar de chegar em casa e assistir novela, coisas que entretenham a tua cabeça ou esvaziam outra coisa. Fique presente para todos os momentos que você estiver.
Fica presente, totalmente presente. Quando está com um amigo, tira o celular do lado e vai conversar com o amigo para escutar ele. Preste atenção no que ele está falando. Quando você fica presente, você começa a experienciar mais as coisas sem tirar o foco daquilo e pensar naquele cara. Entende? Isso vai te ajudar muito a experienciar mais. E quando estiver na dança, lendo um livro, em coisas que você está fazendo, presta total atenção que isso vai realmente revigorar as sensações que você tem baseado naquilo que você precisa fazer para evoluir como mulher. Ok? Isso vai te ajudar, eu te garanto, tá? Então, se você se identificou com isso, dá um like no vídeo. Mas se você quiser aprender a se tornar uma mulher que aos olhos de todos os homens você é uma mulher única, que ele não vai encontrar em nenhum lugar nenhum, aí eu te recomendo entrar no meu programa Método Mulher Bode de Cama. Porque qualquer outro homem que você vai conhecer, a cama, ela, para o homem, é extremamente importante. A mulher consegue fazer o homem pensar nela a semana inteira, toda hora, pela cama. Mas para isso você precisa entender quais são as coisas que mais despertam tesão no homem na cama. Clica na descrição do vídeo, tá? Eu vou deixar ali o link para você ter acesso ao material meu exclusivo que te ensina tudo que homens mais piram na cama e também ali nos comentários, ok? Aproveita que você está em casa, na quarentena, e aproveita esse momento para assistir e entender como funciona a mente masculina na hora H, para você deixar aquele cara que você está ficando, seu marido, seu namorado, pirado. Até mesmo as pessoas que estão dentro de casa e não sabem o que fazer, eu te garanto que se você acessar esse material, você vai inovar e ele vai... nem tédio ele vai ter mais dentro de casa, te garanto. Então clica ali agora para entender quais são as coisas que mais faz o homem pirar na cama que eu só revelei nesse material. Você não vai encontrar nada na internet igual o que eu vou te apresentar aqui, tá bem? Eu vou te deixar uma aula gratuita, inclusive, para que vai te ensinar como é que funciona a psicologia sexual do homem, tá bom? Clica ali embaixo que eu te espero ali na videoaula.